E aí, tudo certo? Hoje a gente vai se transformar em verdadeiros detetives da gramática. A nossa missão é bem clara: decifrar o código de qualquer oração em português, encontrando o personagem principal dela. A investigação começa agora. Olha, toda boa investigação parte de uma pergunta central, né? E a nossa é exatamente esta: quem é o protagonista da oração? Porque, no fundo, identificar essa figura é a grande chave para entender tudo o que acontece na frase e a intenção por trás dela. Então, vamos lá. Antes de sair procurando pistas por aí, a gente precisa saber direitinho o que, ou melhor, quem estamos procurando. O primeiríssimo passo da nossa investigação é definir o nosso alvo. E tá aí ele, o sujeito. Ele é o termo da oração sobre o qual a gente declara alguma coisa, o centro das atenções. É a peça que realiza ou que sofre a ação do verbo. E achar o sujeito, olha, não é só um exercício de gramática, não. É a base para construir frases claras e com impacto de verdade. Ok, vamos começar a nossa investigação pelos casos mais fáceis. Sabe aqueles suspeitos que estão ali, bem na nossa cara, à vista de todos, sem nem tentar se esconder? O primeiro tipo é o sujeito simples. O nome já diz tudo, né? Ele tem só um núcleo, ou seja, uma palavra principal que comanda a ação. Como no exemplo ali, o cachorro latiu. O protagonista aqui é um só, o cachorro. Simples, direto e sem nenhuma dúvida. Agora, e se a gente tiver mais de um protagonista na história? Aí entra em cena o sujeito composto. Ele tem dois ou mais núcleos que dividem o palco. Veja só, o pai e o filho viajaram. Aqui, a ação de viajar foi feita por duas figuras centrais. A comparação aqui deixa tudo muito claro. De um lado, sujeito simples, com um núcleo só. João comprou um carro. O foco da frase está todinho nele. Do outro, sujeito composto, com dois, João e Maria, foram ao mercado. A ação é compartilhada. A diferença fundamental é essa, o número de protagonistas. Muito bem, detetives. Já resolvemos os casos mais óbvios. Agora, vamos para um nível um pouquinho mais avançado da investigação. O caso daquele sujeito que não está visível, mas que, espertinho, deixa pistas cruciais para trás. Para encontrar o sujeito oculto, a gente segue um processo. Primeiro, a gente analisa a evidência, que a oração estudamos muito ontem. Segundo passo, examinamos a pista principal, a terminação do verbo, esse amos no final. Essa terminação é como se fosse uma impressão digital. Ela aponta para um ator bem específico. E, finalmente, a gente identifica o suspeito. Nossa! Ele não está na cena do crime, mas a gente sabe que foi ele. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: todos os sujeitos que a gente encontrou até agora, o simples, o composto e o oculto, fazem parte de uma categoria maior, a do sujeito determinado. Isso quer dizer que, estando ele visível ou não, a gente consegue identificar exatamente quem ele é. Para esses, o caso está resolvido. Agora se preparem porque a investigação vai ficar realmente intrigante. Vamos entrar nos casos mais misteriosos. Aquelas orações em que o sujeito é desconhecido ou, pasmem, simplesmente não existe. Esse aqui é o sujeito indeterminado. A gente sabe que alguém fez a ação, mas não dá para saber quem. É um culpado anônimo. Existem duas pistas clássicas para a gente achar. A primeira é o verbo na terceira pessoa do plural, tipo em disseram que vai chover. Quem disse, não se sabe. A outra é o verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula se, como em precisa-se de ajudantes. Alguém precisa, mas quem? O mistério continua. É um recurso bem poderoso, né? Serve para criar suspense ou até para evitar apontar culpados. E chegamos no caso mais estranho de todos, a oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. Aqui não tem protagonista, o foco é total na ação ou no fenômeno. Acontece com fenômenos da natureza, por exemplo, choveu. Ninguém choveu, o evento só aconteceu. A mesma coisa vale para o verbo haver, com o sentido de existir, e para o verbo fazer, indicando o tempo. Nesses casos, a ação rola sem ter um ator, não tem ninguém para culpar. Excelente trabalho, pessoal. Nossa investigação está chegando ao fim. E para fechar o caso com chave de ouro, vamos alinhar todos os nossos suspeitos e revisar as características de cada um pela última vez. Tá aí o nosso arquivo final do caso. Sujeito simples, um núcleo. Composto, mais de um. Oculto, não está presente, mas o verbo denuncia. Indeterminado, ele existe, mas a gente não sabe quem é. E o inexistente, dem. Simplesmente não há sujeito. É um resumo perfeito de tudo que a gente descobriu. E assim, a gente resolve o mistério dos tipos de sujeito.
a análise está completa. Mas agora fica uma pergunta final para a gente refletir. Na linguagem do dia a dia, na nossa fala, qual desses tipos de sujeito é o mais desafiador de identificar? E por quê? A investigação, no fundo, continua.